alguém que tem uma missão dada por Deus, não uma que ele próprio inventou. Podemos lembrar de Elias lá no Monte Horebe, quando ele tem ali o desafio sendo realizado ali no Monte Carmelo, ele acaba fugindo e vai lá para o Monte Horebe, né? Neste monte ele está ali tendo várias experiências com Deus, ele está ali desabafando, falando que ele ficou sozinho novamente, e aí você vê Deus respondendo Elias, né? Então, 1 Reis, capítulo 19, versículo 14, né? Deus chega e fala assim, Elias está falando um monte de coisa, aí Deus chega e fala assim, o que você está fazendo aqui, Elias, né? E aí ele responde, tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só. Ele está ali reclamando, né? Abrindo o coração ali, tentando se justificar, criando vários problemas e dificuldades. E aí Deus não dá muita trela para isso, e Deus dá uma missão para ele ainda, né? Ó, vai, versículo 15, ó, vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, ó, e chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Nissi, ungirás, rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate. Você vai perceber aqui que dessas três coisas Elias só faz uma, ó. A Jeú não é ele que unge e nem Eliseu vai ser. Nós iremos observar quem é que unge. Ele só vai ungir a Eliseu, né? Que aí passa a segui-lo, né? E nem Azael, que seria o futuro rei da Síria, ele vai ungir. Mas o que a gente percebe é o quê? Que o profeta, o verdadeiro profeta, ele recebe uma missão de Deus, às vezes uma missão para toda a vida, ou uma missão em momentos específicos, sempre quando ele está no conselho do Senhor. No conselho do Senhor, ele tem acesso aos segredos do Senhor, daquilo que Deus está fazendo na história. Ou seja, a mudança de reis, tá, geraria uma mudança social, influenciaria as pessoas. Então, reescreveria uma história, definiria uma história que Deus estava estabelecendo. Então, o profeta, ele descobre isso, ele é inserido nessa realidade e ele passa a se desenvolver nesse chamado. Então, nós vamos ver que Elias se encontra com Eliseu, aí você vai ver o próprio texto, né, falando de Elias chamando Eliseu. Só que você vai ter o quê? São três coisas, né? Elias fez uma, né? Depois você tem aí a questão de Azael, que seria o rei da Síria, e Jeú, que seria como se fosse um instrumento de juízo vindo sobre Israel ali, sobre a casa de Acabe, né? Segundo Reis, capítulo 8, versículo 7, né, ao 15, você vai observar o quê? Que o rei Ben-Hadad da Síria está passando mal, né? Ele está doente. Ele manda o Azael, ó, lembra da profecia de Azael? Ir até Eliseu para saber se ele iria ser curado. Quando ele se depara com Eliseu, Eliseu vê aquilo que ele iria fazer, né? Que seria matar Ben-Hadad, assumir o reino, e Eliseu vê como ele seria um instrumento de juízo para com a nação de Israel. E aí nós temos aquele texto famoso que o profeta chora olhando para Azael, né? Olha lá, versículo 11. Olhou Eliseu para Azael, e tanto que ele fitou os olhos, que esse embaraçado, e chorou o homem de Deus. Ó. Então disse Azael, por que chora, meu senhor? E ele respondeu, porque sei o mal que há de fazer aos filhos de Israel. E aí, quando Azael volta, ele acaba depois matando o rei da Síria e assumindo o trono. Então, essa profecia dada por Deus lá no Monte Horebe para Elias, acaba se cumprindo aqui com Eliseu, que Eliseu acaba vendo e reconhecendo que esse seria o novo rei da Síria e aquilo que ele faria. Agora, existe a terceira profecia, a ordem que Deus deu para Elias fazer. Onde é que ela se cumpre? No capítulo 9 de 2 Reis. Ó. Então, o profeta Eliseu chamou um dos discípulos dos profetas e lhe disse, cinge os lombos, leva contigo esse vaso de azeite e vai-te a Ramote de Gileade. E chegando lá, vê onde está Jeú, filho de Josafá, filho de Nissi, entra, faz-o levantar-se no meio de seus irmãos e leva-o à câmara interior, ou seja,
foi dada para Elias. Elias cumpre com Eliseu, mas existem outras duas, que seria o rei da Síria, Azael, que se cumpre com Eliseu. E aí existe a terceira, que Jeú deveria ser ungido, e nem é Eliseu que vai lá. Eliseu manda um dos profetas ungir Jeú. Então o que nós percebemos? Que os profetas, irmãos, muitas vezes eles estão nessa missão dada por Deus aos profetas. Não existe um profeta fora da linhagem do que Deus está estabelecendo. Existe um caminho profético. E esses profetas, no conselho de Deus, descobrem sua missão particular, descobrem a sua posição, o seu local, são fiéis a isso para o continuar da história de Deus. Elias não ficaria mal na seguinte questão: não, sou eu que vou fazer, Deus me mandou fazer. Não, Eliseu fazendo por ele seria a mesma coisa. O que importava é que fosse feito aquilo que Deus desejava e no tempo de Deus. Da mesma forma, Eliseu, né? Eliseu com certeza já estava velhinho aqui, mas mesmo assim ele conta com discípulos de profetas que estão nessa linha, né? Então os profetas precisam entender que você não pode ter o discurso de Elias. Só eu estou aqui, só eu fiquei. O próprio discurso de Elias é contestado por Deus, né? Você não está sozinho. Existe 7.000 que não dobraram os joelhos para Baal, né? Não existe profetas sozinhos. Os falsos profetas ficam sozinhos nas suas imaginações loucas profetizando. Os verdadeiros profetas estão com outros profetas analisando, averiguando aquilo que Deus está falando no conselho para revelar. E essa revelação, ela segue uma linha profética da história que Deus está fazendo, daquilo que Ele começou, continua fazendo e vai realizar nos últimos dias. Posso ouvir a mensagem que vem do monte onde morreu seu sangue carmesim, um dia por mim verteu.